Já dou boa tarde, irmã Cláudia, para a gente aproveitar ao máximo o tempo. Bem-vinda. Muito obrigada. A todos, boa tarde. Obrigada, Beth, pela oportunidade de estar aqui. E a gente estava até aqui conversando um pouquinho sobre essa obra do Espírito Santo em nós. Verdade. Quando nós abrimos o coração, nos tornamos mulheres de fé, porque o Espírito Santo vem fazer morada em nós. E, assim, nós estávamos conversando. Hoje eu não quero falar de mim, eu quero falar de uma mulher que não está aqui. E eu quero falar de uma mulher de fé. E serve para quem está em casa, né? Essa palavra também é para você que está em casa. E o que eu quero dizer para você é a história de uma mulher que tinha os seus filhos, e seus filhos eram muito unidos e ao mesmo tempo muito separados, porque você sabe que onde tem bebida, onde tem droga, onde tem isso tudo, tudo começa com muita alegria e no final da festa não é legal. E essa mulher via que todas as vezes seus filhos se reuniam, a família se reunia e no final sempre acabava em briga. E um dos seus filhos passa por uma adversidade, e nessa adversidade que ele passa, ele começa a ver vultos, ele começa a quebrar tudo em casa. Sim. E uma mãe se desespera quando vê um filho numa situação dessa. Sim. E essa mãe foi buscar ajuda, e foi buscar ajuda em todos os lugares possíveis. Se falavam, sobe porque lá vai te ajudar, ela ia. Desce que vão te ajudar, e ela ia. E essa mãe foi procurar uma ajuda em uma igreja, e nessa igreja ela recebeu ajuda, e lá a fé dela foi despertada. Aleluia. Que através da palavra de Deus e através da presença de Deus na vida dela, a sua vida seria mudada. Não somente a sua vida, mas principalmente a vida do seu filho. E assim ela começou a buscar, ela se converteu, ela foi para a igreja, aceitou a Jesus, e não significa que os problemas acabaram, não, jamais. Pelo contrário, mas que a partir daquele momento ia ter parceria. E é isso que eu quero falar para você que está em casa agora. Abrir o coração para Jesus é você ter parceria, significa que você não está sozinho. Aleluia. E aí essa mulher passa a ter uma parceria, uhul! E aí o negócio começa a ficar bom. Porque aquele filho que estava totalmente atormentado, a palavra de Deus diz assim, Beth, que Deus não deu os nossos filhos para calamidade. Não. E eu acho lindo, porque nenhuma mãe que está com um bebê no colo olha para ele e fala assim, você vai ser um ladrão, você vai ser um assassino. O que essa mãe faz? Ela deseja toda sorte de coisa boa. Verdade. E quando eu me emociono em falar sobre isso, porque eu encontrei com uma mãe vindo para cá e ela disse assim, ore por mim. Eu já não sei mais o que fazer e eu não quero perder o meu filho. E eu vim para cá e estou emocionada por causa disso, para falar da força do amor de uma mãe por um filho. E essa mulher que eu estou contando aqui essa história é a minha avó. A minha avó foi buscar pelo meu tio, e quando ela foi buscar pelo meu tio, se hoje eu estou aqui, com 48 anos, 46 anos, na presença de Deus, foi porque uma mulher de fé abriu o coração para mudar a vida de um filho, sem imaginar que podia mudar a vida de uma família. Então, eu quero dizer para você, mãe que está em casa, não desista do seu filho. Deus é amor, e esse Deus do amor renova as nossas forças todos os dias para que possamos continuar pedindo. Você falou, né? Graças a sua avó que buscou em Jesus, mudou toda a história de uma família. Isso aí. Agora, você imagina quando você diretamente busca Jesus, você também muda a sua história, por mais difícil que seja, porque muitas das vezes a gente enxerga só o que está à frente, a gente só enxerga as circunstâncias. Mas você, quando tem um encontro real com Jesus, você muda a sua vida e muda a vida de toda a sua descendência, porque os filhos são heranças. Isso aí, porque, quer dizer, nós tínhamos tudo para dar errado. Família preta, pobre, favelada, mora em morro, com bebida, com droga, com tráfico, com tudo. Ela viu meu tio de 28 anos morrer caravejado em bala. E foi na hora que ele foi para a igreja. Ele começou a caminhar na igreja. Quando ele começou a caminhar, ele estava num caminho, a polícia mandou ele parar, ele não parou, ele correu e acabou.
Então, muitas das vezes, a gente acha, ai, mas por que Deus não poupou? Eu amo Romanos 8,32, que mudou a minha vida. Deus não poupou o seu único filho. E nós, o tempo todo, achamos que nós temos que ser poupados. Sim. Eu não poderia passar por isso. Deus tem propósito. Porque ninguém explica Deus. Não adianta. Pode ser crente, pode ser ateu, pode ser o que for. Ninguém explica Deus. Porque muitas das vezes, o que é maldição pra gente, Deus enxerga como bênção. E a nossa mente é muito pequena, né, Sim, Beth? porque você imagina, vamos supor, não posso afirmar que seja isso. Ele foi para os caminhos do Senhor. Mas vamos supor que daqui a um tempinho ele desviasse e morresse sem a salvação. Sim. Porque o Senhor está preocupado com a nossa salvação, com a nossa alma, não é com o nosso corpo. Para que a gente não se perca. Nós não enxergamos aqui, nós só enxergamos aqui, Deus enxerga lá na frente. Então, de repente, Deus já sabia que ele ia desviar. Então, peraí, enquanto está na minha presença, está salvo, eu vou trazer. Eu creio assim. Ele é meu também. Eu creio assim, porque Deus não é nenhum carrasco para salvar e depois matar. Não faz sentido. Não faz sentido. E assim, eu li um livro que um dia mudou minha vida. O título do livro era... Eu comprei por causa disso. Deus, os teus planos não fazem sentido para mim. E hoje eu falo, glória a Deus, porque não fazem sentido para mim. Porque eu não sei nada. Sim. A imensidão da grandiosidade da mente de Deus, do propósito de Deus, é tão grande que nós não conseguimos atingir. Verdade. E aí, quando nós abrimos o nosso coração e fazemos essa parceria com Ele, aí tem tudo para dar certo. E muita gente fala assim, quem ainda não aceitou Jesus, verdade espiritual, mas eu creio em Deus, sim, mas o caminho a Jesus, não basta só crer em Deus, porque através de Jesus a gente tem essa ligação direta. Você senta e conversa com o Pai através de Jesus. Você não tem como fazer isso diferente, né? Porque tem gente que, não, eu acredito em Deus, mas não é assim tão longe. Você tem essa ligação, né? Deus deu o único filho dele para isso. E ele te leva, Beth, a viver experiências. Sim. Nenhum dia é como o outro, né? Nenhum. Eu costumo brincar que um dia é leão, um dia é urso, um dia é gigante. Tem dia que é os três juntos. Verdade. E é o louvor que a gente estava ouvindo, sobrevivi. O importante é que eu permaneci. Sim. E isso é muito importante hoje, porque... Tá tudo bem, tô com Jesus, tá tudo mal, tô com Jesus, tô com saúde, eu tô com Jesus, tô com enfermidade, eu tô com Jesus. É aquilo que Pedro falou. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde fugir. Só que tens as palavras de vida eterna. É o único lugar que eu consigo ir e estar é na presença dele. As pessoas me questionam muito assim, aí eu falo, gente, estou engateando, né? Mas eu respondo naquilo do meu entendimento. Porque as pessoas falam assim, mas depois que ficou crente a vida ficou mais difícil? Mas Jesus disse, tereis aflições. A diferença é que o jugo fica leve. A diferença é que a gente tem um pai que nos cuida. A diferença, deixa eu falar aqui a diferença de você ter ou não Jesus, ter esse encontro real com Jesus, é que os problemas, eles ficam leves, gente. Coisas que eu passo hoje, se eu passasse antes sem Jesus, eu falo, meu Deus, eu quero morrer. Não. A gente tem ali um pai que nos carrega no colo. A gente tem ali quem nos cuida. Fica tudo mais leve, fica tudo muito mais suave. Então, se a pessoa falar para você, olha, porque tem muita gente vendendo aí Deus, né? Olha, se você aceitar Jesus, você vai ter uma casa nova, um carro novo, sua vida vai ser a maravilha. Não caia nessa armadilha. Leia a Bíblia, porque a palavra é muito clara. O Senhor não está preocupado com a sua casa nova, nem seu carro novo, nem para onde você vai viajar. Ele está preocupado unicamente com a sua alma. Procure o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, né, Cláudia? É isso aí. E assim, essa vida com Cristo é uma vida de crescimento e amadurecimento. A mentalidade que você tinha quando você aceitou Jesus é uma, e você vai vivenciando esse milagre, esse mistério, esse propósito no dia a dia. Aí você fala, peraí, eu já passei por isso e Deus me deu a vitória. Eu estou muito agora, ultimamente, com o louvor da Aline, que fala...
que Deus vai prover, porque Ele já proveu. Muitas das vezes nós nos esquecemos do que Ele já fez. Justamente. E aí nós não podemos esquecer, e isso precisa se renovar a cada dia. Essa fé, dessa mulher de fé. Você vai rir, eu sempre brinco com as mulheres da igreja sobre isso. Que para nós é muito mais fácil. Desculpa, homens, mas para nós é muito mais fácil. Porque nós somos dependentes. Se tem um móvel pesado, a gente tem que pedir um homem para pegar. Então nós, fulano, pega o móvel para mim. O homem não, o homem tem a força do braço. Então ele pega o móvel, ele levanta e ele resolve. Nós aprendemos essa dependência o tempo todo. Então quando nós chegamos aos pés do Senhor, o que a gente faz? Senhor, a gente chora. A gente se derrama. E esse derramar é que faz uma diferença muito grande, que causa um quebrantamento, não só nas nossas vidas, não, mas na vida de todo mundo que está em volta. Sim. E é tão gostoso a gente poder ainda falar de Jesus, né? Porque tem muitos países que você não pode. Você não pode mais. É complicado, é tudo portas fechadas. Muitos países, essa liberdade que a gente ainda tem aqui de divulgar a palavra, de falar do amor de Cristo. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo. Com certeza, com certeza. Quando diz na Bíblia que os tímidos não herdarão o reino do céu, mas não o tímido de timidez, não, gente. É o tímido de não divulgar a palavra, de não fazer o ID. Porque, infelizmente, tem crente que tem vergonha de ser crente. Eu nem sei porque é crente. Aliás, eu acho que nem é crente. Eu acho assim, eu passo por toda essa trajetória de 46 anos com Jesus, e aí tem aquele momento em que você olhava para a pessoa e você falava, aquela pessoa é uma pessoa evangélica. Você olhava a vestimenta e você declarava que aquela pessoa era uma pessoa evangélica. Mas, independente disso, nós estávamos na palavra. Sim. Hoje, as pessoas precisam se voltar novamente para a palavra. Sim. Porque está um perigo, né? Tá. Tem de tudo. Tem de tudo. Não vou citar nada, porque aqui a gente não Sim, fala de religião, a gente não não está aqui para criticar não. ninguém, a gente está falando no geral o que está acontecendo no mundo. As pessoas pegaram Deus, pegaram Jesus e estão vendendo. Põe Isso um aí. rótulo lá Isso aí. e estão vendendo. Enquanto aqui está acontecendo isso, aí lá fora a perseguição, e aí é outro nível, né? Acaba tendo outro nível de espiritualidade, Sim. de posicionamento. Então hoje nós temos essa liberdade, mas está faltando posicionamento. Posicionamento. De um caráter firme, de alguém que realmente está na palavra. O Senhor tem falado muito comigo lá em Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, é o 3, 14, 15, 16. Tem falado muito sobre o crente frio, morno e quente. E o morno, todo mundo que lê Bíblia sabe que ele vai vomitar. Porque o morno é aquele que está ali, na igreja, mas está com o pé no mundo, vai ao culto, mas também vai à balada, toma Santa Ceia, mas também toma uma cervejinha. Enfim, aquele crente morno, esse o Senhor vai vomitar e não vai conhecer. Mas, Beth, assim, eu amo tanto esse Deus. Ele é o meu grande amor da minha vida. E o que eu posso te dizer? Que Ele nos ama tanto que Ele se recusa a nos perder. Sim. E Ele vai trabalhar de uma forma que vai nos trazer para Ele. O morno vai deixar de ser morno. Ele está chamando, ele está chamando, ele está chamando. O morno vai deixar de ser morno. Aleluia. Porque Ele vai trabalhar de uma forma que Ele vai falar assim, peraí, eu não te chamei para isso. Aí as circunstâncias, as coisas vão acontecendo e Ele tem que deixar de ser morno. É por isso que exorta, por isso que tem a palavra. Né? É tem gente aí. que fica procurando profeta, profecia é bom. Você crê que tem profeta? Eu creio. Eu também creio. E muito, só que a gente tem resposta em tudo na Bíblia. Tem. Em Você tudo que ora você o Senhor precisar. e fala assim, fala comigo através da sua palavra. Ele fala. Ele fala. Então, assim, ele fala muito. E eu creio muito nesses 3 versículos, que é um versículo de exortação, mas é de amor. Sim. Acorda, desperta, seja quente, eu te amo, porque o frio está lá no mundo. O frio, ele está trabalhando para trazer para ele. É isso Agora aí. o mundo já conhece a palavra e Sim. meio que está brincando, né? Sim. Colocando na linguagem de hoje. Então, assim, Apocalipse, eu gosto, leio muito. Sim. Ouço muita pregação, porque Jesus está voltando. Então não verdade. adianta. Tem gente que fala, oh meu Deus, Apocalipse é o caos. Não, Apocalipse é só revelação. Então basta você estudar, entender, porque, claro, tem muita linguagem figurativa, mas se você estudar, o Senhor vai te abrir entendimento, você E o vai Espírito entender. Santo vai abrindo. Vai. É aquele copo que, se você passar uma vez na água, tá limpo,
Mas se você passar 2, 3, 4, e quanto mais você vai lendo a palavra, ela vai fazendo isso com você. Ela vai abrindo o teu entendimento, ela vai abrindo o teu jeito de pensar, de falar, e isso muda. Isso muda muito. Cláudia, você é uma mulher de fé, a gente sabe, está vendo isso. Como a gente ainda tem mais alguns minutos, se você quiser, fica muito à vontade. Se não quiser, a gente continua do jeito que está. Se você quiser falar algum testemunho, mesmo que seja pequenininho, porque tem pessoas que precisam ouvir assim, alguma coisa que Deus tenha feito quer dizer, Deus faz todo dia na nossa vida. Mas assim, você entendeu. Mas na prática, principalmente para quem ainda não conhece Jesus, né? A gente vai testificando assim. Eu tenho alguns, em tão pouco tempo. Eu já tenho alguns. Eu imagino que você tenha muitos, então se você quiser dar uma pincelada... Eu já disse que um dia eu vou escrever memórias. As minhas memórias com Cristo. Escolhe pega um na caixinha de milagres e que você queira compartilhar com a gente. Eu tenho uma que aconteceu, foi assim, algo muito doloroso, mas foi algo muito grandioso. Nós estávamos, né, em plena pandemia e ainda não havia vacina e meu marido pegou Covid. Ele pegou Covid, eu também. Minha filha lidando com a gente não pegou, mas ele pegou. E ele pega Covid e ele vai para a UPA, ele fica sábado, domingo, segunda na cadeira e quando chega na segunda-feira o doutor fala que ele estava com 85% do pulmão tomado. E foi uma luta porque para ele poder ir, teria que alguém até falecer para poder ter vaga, estava muito difícil. Ele fica 10 dias na UTI. Eu falo para ele quando ele vai que é apenas uma simples pneumonia, porque eu conheço o marido que eu tenho. Sim. Então eu sei que ele ia ficar de 100%, 85%. Meu Deus, eu tô com 15%, vou morrer. E eu entendi na época que nada mais era muito mental, psicológico. Sim. E ele sai, graças a Deus, da UTI. E pra gente foi assim um grande milagre. E para mim um dia que foi muito importante, porque nos 3 primeiros dias, o médico falou, depende se o corpo dele vai reagir à medicação. E a gente orando. E naquela angústia. Quando chega no 3º dia, eu falo, agora foi. Ele, não, tem que esperar os 7 dias. Eu, Jesus amado. E aí, um belo dia, eu levantei de manhã chorando muito. E eu falei, Senhor, eu preciso saber como é que ele tá. Só que lá ele não tem acesso a celular. E eu não olhei o celular, mas eu estava chorando, ajoelhada, pedindo que o Senhor visitasse ele, né? Ele é o meu primeiro namorado. Eu comecei a namorar ele, eu tinha 15 anos. Casei quando eu tinha 18 anos com ele. Estamos há 35 anos juntos. Aleluia. É uma vida, né? Com Cristo. Outro dia alguém virou para mim e falou assim, deixa eu te perguntar, você ainda está com aquele seu marido? Aí eu, qual marido? Aí ele, o seu marido, você ainda está com ele? Eu falei, aquele que eu casei em 1993? Ele, esse? Ele, nossa... Hoje em dia tá difícil. E aí eu estava falando, Senhor, eu tenho uma aliança com ele. E aí pego o meu celular, vou olhar, vi a foto de um negão que eu não conhecia. Aí quando eu abri o celular, cliquei, aí ele, filhinho, meu amor, o enfermeiro que tá aqui é cliente meu do Uber. Eu preciso te falar que eu tô bem. Então, assim, foi Deus cuidando da gente. Sim, Foi bem delicado, assim, né? muito traumático, muito doloroso. E foi assim, Deus cuidando da gente. Ele veio do hospital muito debilitado, muito magro, muito debilitado, com machucados no corpo. E algumas pessoas ligavam para mim e falavam assim, você sabe quem morreu? Às vezes falta muita sabedoria na gente. Como ligar? Eu com o marido na UTI, e ligavam às vezes alguém e falava assim, sabe quem morreu? E aí eu ficava, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Senhor, seja feita a tua vontade. Foi o Senhor que me deu, Senhor. Se o Senhor tiver de levar, amém. Mas, Pai, se ele puder ficar aqui, deixa ele com a gente. Mas que seja feita a tua vontade. Sempre. Não a minha, porque a minha vontade é furada. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E aí eu quero dizer para você que está em casa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que você não entenda hoje, Deus tem planos, Deus tem propósito com você. O que você está vivendo hoje é momentâneo. Então faz uma coisa, aguenta firme. Aguenta firme aí, tá, Beth? Eu não sei o que você está passando não, mas aguenta firme. Sabe. Deus sabe. E assim, e Deus permite para o nosso crescimento. Sim. Eu perdi um filho, hoje ele estaria com 20 anos.
E foi muito doloroso, porque eu fiz ligadura, porque eu falei, 2 filhos estava bom. E aí eu perco ele. E aí Deus me dá uma palavra em João 15. Quando ele fala que todo ramo que está dando fruto, ele poda. E eu me questionei, por que ele não corta? Porque a poda é para que dê mais frutos. Sim. E esses frutos permaneçam. Então você que está aí, que estava achando que foi corte, não é corte, é poda. É poda. É poda. Ele corta o que não serve, mas a poda é para que essa árvore saia com galhos novos e esses frutos permaneçam. Desculpa, eu sou uma árvore que tem sido podada e os frutos têm permanecido. Então você que está em casa, aguenta firme. Não é corte, é poda. É poda. E É até em poda. casos extremos, quando é corte, se permanecer a raiz, ele resgata. Ele resgata, ele resgata. Então, para Ainda, Deus, sempre tem tem saída. É só a gente permanecer. O segredo é a permanência. Independente do que aconteça, permaneça. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para ele. Eu entendi isso anos atrás. Olhe para ele. O homem vai te decepcionar, Sim. a mulher vai te decepcionar, vão te abandonar, vão te trair. Sim. Tudo isso vai acontecer. Tá. Mas se você olhar para ele, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus está em você. Então, esse mesmo Espírito nos ressuscita todos os dias. É, o coração Todos do os homem dias. enganoso, né? A Sim. gente faz um trabalho de evangelização e muitas pessoas que nós vamos visitar estão afastadas e a gente vai lá para saber por que o irmão está afastado. Então, não, porque fulano me magoou, porque o pastor tal falou isso, porque cicrano não virou a cara para mim. Mas nós vamos louvar e adorar o Senhor na igreja, nós vamos buscar. É. Aí, você pode e deve buscar em casa, claro. Não se tornar um religioso Sim. só e a igreja, não é isso. Mas nós temos que fazer parte do corpo. Sim, É importante, é necessário. é necessário. Então, assim, se você deixar de fazer parte do corpo porque alguém não te tratou bem, então você está no caminho errado. Você tem que ir buscar, tem que se agarrar ali em Jesus, que é nosso Salvador. Quem deu a vida por nós foi Eu costumo Jesus. sempre falar, foi Não Jesus. fui eu, não foi a Cláudia, não foi a foi Maria, não foi o Jesus. João, não foi o pastor, não foi o reverendo, não foi apóstolo, não foi o presbítero, nem o diácono, nem as irmãs do círculo de oração, nem os dirigentes de culto e libertação. Não, e o que é a igreja, Beth? A igreja é um montão de gente que vai Isso, para lá somos doente. nós. Sim. Doente, precisando de cura. É um bando de esporco espinho que de vez em quando o espinho de um encosta É. no outro. E a gente aprende um com o outro. E aprende até com os erros. Sim. Mas muita gente se afasta por conta disso. E aí é sinal que ainda não teve encontro real com Jesus. E se alguém está assistindo a gente nesse momento, estamos aqui para dizer para você, volte para Jesus. É. Foi ele que te chamou. É o momento de você se voltar para ele. Sabe por quê? A gente não sabe quando chega o dia mal. Sim. Dia mal com Deus É uma coisa. é uma coisa. Dia mal com Deus é ter parceria. É. E dia mal sem Deus é passar sozinho. Verdade. E sozinho é muito difícil. Verdade, Cláudia. Eu queria ficar aqui o dia inteiro, mas a produção já avisou, acabou. Vai entrar um outro programa daqui a pouco. Vou deixar Excelente. esses 2 minutos restantes para você se despedir, deixar uma mensagem, o que vier ao seu Amém. coração. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade. Imagina, eu Foi que um prazer agradeço. estar aqui. E para você que está em casa, quero dizer que Jesus te ama. E te ama tanto que se recusa a te perder. E quero dizer para você, né? Antigamente a gente repetia muito isso. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas não tem outro caminho. Então, se você pode voltar, volte. Jesus te ama. A gente está aqui para orar por você, por interceder por você. Né? Manda mensagem aqui, Sim. a gente acompanha, a gente ajuda. Jesus te ama. É tempo de você se voltar para Ele. Olhe só para Ele. Um abraço no seu coração. Quero dizer para você, não foi corte, foi poda. É para que você permaneça. Um abraço. Aleluia, glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, você, sua família, te Amém. guarde, te cuide e prospere em tudo que você precisar, porque Ele conhece Amém. suas necessidades. Amém. Bem, muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Você que nos acompanhou de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis e, claro, pela internet, no Brasil e no mundo. A gente não sabe onde vai parar. Muito obrigada. Eu estarei de volta amanhã, se assim Deus permitir. Até lá.